Glória a Deus, glória a Deus. Um texto que eu queria que a gente pensasse um pouco sobre ele, que está no livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes está bem assim, bem no meio da Bíblia, não é? Tem Salmos, depois de Salmos é o terceiro livro depois de Salmos. Não, o segundo, né? E depois de Salmos tem Provérbios, Eclesiastes, depois Cânticos de Salomão. Capítulo 9, versículos de 8 a 10. Eclesiastes 9, de 8 a 10. É um texto para nós aqui conhecido. Quer ver como é que ele é conhecido? Diz assim, versículo 8: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Quem já ouviu esse versículo? Não é? O versículo 9 diz assim: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Versículo 10: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quem escreveu isso? Salomão. Não é? Eu vi um dia desses uma entrevista de um empresário que ficou rico, não é? E ele estava na entrevista dele dizendo assim: olha, eu queria, para saber como era ficar rico, eu fui ler o livro do homem mais rico do mundo. E todo mundo tem esse livro? Tem, está lá na Bíblia, em Provérbios. Falando de Salomão, não é? Então, e Salomão é alguém assim. Ele foi um dos reis, não foi mais famoso do que Davi, né? Davi é mais aplaudido do que Salomão, mas o esplendor da riqueza de Salomão foi muito, muito maior do que Davi. Claro, Davi também deixou um patamar já de riquezas, para uma plataforma já para Salomão a partir dali. E durante o transcorrer da sua vida, já no final da vida, vitimado, assim, se eu posso dizer isso, vitimado por muitas alianças que ele fez, não é? Havia muitas alianças com os reis, com, né, os beduínos, com aquela turma ao redor ali, e cada aliança que fazia, ele acabava celebrando um casamento e trazia a filha do rei, punha lá no harém dele. E essa brincadeira, não é, deu um saldo aí de 700 princesas oficiais e 300 concubinas. Esse era o harém de Salomão. E a Bíblia diz que aquele amontoado de situações, mulheres de todos os lugares, das mais diferentes religiões, amoleceram o coração de Salomão, não é? E ele se desviou do Senhor, entrou pelo caminho da idolatria, e essas coisas todas. Mas o livro de Eclesiastes é o livro assim do fim da vida de Salomão, é uma confissão, não é? Da vida dele, das coisas dele. Então é um resumo, uma síntese de tudo que Salomão viveu e quis passar para frente. Nesses 3 versículos aqui, ele faz o resumo do resumo, se eu posso dizer, não é? Quando ele começa dizendo: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Olha que coisa interessante, não é? A primeira coisa que Salomão coloca aqui para a gente é que é possível estar limpo em todo o tempo, né? A gente fala, não, é verdade, nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, mas Salomão fala de estar limpo, não é? Eu vi uma definição de que limpo
não é aquele que não se suja, mas é aquele que se lava todas as vezes que se suja. Uma filosófica essa, não é? Limpo não é aquele que não se suja. Pastor Cláudio Duarte, lembrando o tempo de infância dele, diz que os meninos brincavam na rua até tarde, não é? Depois chegava em casa com um colar preto, assim, de tanto suor e sujeira, e a mãe falava, vai tomar banho, menino. Ele dizia, eu nem me sujei. Não é? Então, limpo é uma oportunidade que a gente tem para cultivar todo o tempo. Então, em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes. Então, é possível viver uma vida limpa. Né? Essa possibilidade. A segunda ideia que eu queria passar é que em todo o tempo sejam alvas as suas vestes, porque se você sai à rua, não é? Hoje todo mundo, né, muitas das religiões por aí querem andar de branco. Né? Aí você vê a camiseta branca com alguma coisa escrita, e vários grupos, e alguns não tão branco, mas assim um bege bem clarinho, que faz parecer branco, não é? E quando você está de branco, você é visto, você é notado, né? As pessoas olham para assim, né, até fica perguntando, por que está todo de branco? Eu sei que todo de preto também chama atenção, mas a ideia é que se você está todo vestido de branco, não é? Qualquer sujeirinha vai aparecer. Então você vai se cuidar mais, não é? Vai se cuidar mais. E Salomão então começa com isso, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, porque você vai ser visto. Jesus falou que não tem jeito de esconder uma cidade edificada sobre o monte, e falou que não se acende uma lâmpada para colocar debaixo da cama, mas no lugar alto, para ela iluminar. Jesus estava querendo dizer que é assim com as nossas vidas, nós somos acendidos, né? Estou tentando ver se eu não erro o português aqui, não é? Nós somos acendidos para ser visto, para ser notado, para chamar a atenção, para iluminar a outros. E aqui Salomão está começando, no meio de tudo que ele disse, que ele vai dizer, ele diz, olha, em todo o tempo, brilhe. Faz lembrar Jesus no Novo Testamento, lá no Sermão da Montanha, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, não é? Para que vejam a vossa luz, vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, se a sua vida é branca, se a sua veste é branca, se a sua manifestação é limpa, você vai chamar a atenção e as pessoas vão querer saber o que você tem, não é? Eu me lembro, 10 anos atrás, quando fazia um programa na televisão, um tipo fala que eu te escuto, né? Na madrugada, programa na madrugada na Rede Super, e o pastor Francino estava assistindo, né? E uma senhora começou a falar assim, pastor, mas o senhor é uma gracinha, e não sei o quê, e falou mais alguma coisa, depois ela disse, o senhor me lembra o meu avô. Foi glória a Deus. Aí aliviou, não é? Falou, o pastor Francisco, o pastor Valdir passando aperto. Não é? Mas é assim, a gente gostaria que as pessoas nos vissem, né? E fossem atraídas para Jesus, porque se alguém perguntar, o segredo é Ele, o segredo é Jesus, né? Bom, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Irmão, se há uma época em que a gente precisa, eu acho que óleo aqui eu podia pensar algumas coisas. A primeira delas é diplomacia. Né? Nós vivemos numa época onde está todo mundo assim soltando faísca, não é? Se você esbarrar em alguém, sai faísca para um lado e para o outro. As pessoas estão prontas para uma briga, as pessoas estão prontas para
para destratar, né? E Salomão diz assim: olha, em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Não é? Como a gente precisa desse óleo para essas engrenagens que a gente vive nelas no dia a dia. Alguém colocou na internet que os pastores costumavam colocar óleo na cabeça das ovelhas e explicou, não é? Estava falando sobre o Salmo 23, unges a minha cabeça com óleo, e diz que às vezes algum tipo de mosca quer pousar nas narinas das ovelhas e botar ovos, e aquilo vira larva, e a ovelha fica louca e sai batendo a cabeça, e acaba morrendo de tanto bater a cabeça para se livrar daquele negócio no nariz. E que quando o pastor derrama o óleo na cabeça dela, aquele óleo, aquele negócio, espanta a mosca. Não é? É uma aplicação nova para o texto, mas válida. E aqui, Salomão está dizendo: jamais falte o óleo, não é? Para você espantar essas moscas, esses negócios que enlouquecem, essas coisas que estão aí tentando te colocar para baixo. Aí o salmista escreveu: unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transporta. Então, eu dividi esses três versículos assim, como se Salomão estivesse olhando e disse: as primeiras coisas eu estou falando acerca de você, não é? Em todo o tempo sejam alvas as suas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Aí, o versículo seguinte, o 9, goza a vida com a mulher que amas. Ele está querendo dizer que Paulo escreveu lá no Novo Testamento, lá em Romanos, que ninguém vive só para si, sabe? Não é um negócio assim de ninguém é uma ilha, nós dependemos uns dos outros, querendo ou não, nós dependemos, não é? A gente depende de tanta gente, do motorista do ônibus, do motorista do aplicativo, apesar de que eles não estão querendo trabalhar por causa da gasolina cara, não é? Mas a gente depende de tanta gente, tantas coisas por aí, e aí Salomão está dizendo: olha, só funciona desse jeito, né? E aí ele lembra: todos os dias da tua vida fugaz. O que ele quer dizer com isso? Faz a gente lembrar que nós estamos aqui na terra por um tempo. Não há dia marcado para morrer. Não existe isso na Bíblia. Dizer: chegou a vez dele, chegou o dia dele, estava escrito que ia ser dessa maneira. Não há isso. Por que eu sei que não há? Porque quando Deus deu os mandamentos, lá no 4º mandamento: honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, se você pode prolongar os seus dias, o que Deus queria lembrar lá na lei de Moisés? É que você não tem data marcada para morrer. Se a sua conduta é prudente, é boa, se você honra pai e mãe, não é? Você vai ver, vai conseguir ver a história de alguém que morreu novo, e você vai descobrir que tinha uma desonra por trás. Morreu novo, não é? Deus botou o pé no freio, puxou o freio de mão e disse: uma pessoa assim não pode continuar vivendo na terra. Não é? Honra a teu pai e tua mãe para que se prolonguem. Ainda que você prolongue os seus dias na face da terra, Salomão está lembrando para a gente que é fugaz. O que quer dizer isso? Que foge, não é? Mesmo que você tente segurar a coisa, ele foge, ele escorrega, ele passa. Os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu. Irmãos, que coisa interessante pensar nisso, não é? Você acorda de manhã e descobre que está respirando, que está tudo bem, está tudo no lugar, não é? Alguns assim não tanto no lugar, mas você faz chegar, faz ficar, e lembra que Deus te deu mais um dia, não é? Aliás, é só o que a gente tem, é o presente, não é? O passado já foi,
o futuro, você não é dono dele, não é? A gente presume, não é? Hoje, muita coisa na justiça é presumida, não é? Hoje, tanto que quando você vai fazer cadastro, eles só querem saber o nome da mãe, que não tem jeito de presumir, não é? Mas o pai pode ser presumido, não é? Então, é tanta coisa presumida por aí. E ele está tentando lembrar que esta vida, isto que você está usando, é dom de Deus. Não é um senhor de 96 anos, ele teve que ficar internado, e durante 3 dias no CTI, e com oxigênio, tudo aquilo, e aí melhorou, saiu, e na hora da alta apresentaram a conta para ele, e era uma conta assim, né? E ele olhou aquilo tudo, mais 3 dias de CTI, deu isso tudo, e começou a chorar, né? Começou a chorar, e o homem lá, o cobrador lá, o caixa do lado de dentro, ficou apertado. Agora um senhor de 96 anos sai do CTI, para aqui, começa a chorar. Ele falou: só está chorando porque a conta é muito grande? Ele disse: não, olha, eu vivi já 96 anos, respirei todo o oxigênio disponível e Deus não me cobrou nada. Agora eu fico 3 dias aqui, vocês me cobram esse dinheiro todo. Não é? Então, isso tudo que você tem é dom de Deus, Ele que deu para você respirar, para você aproveitar, não é? E claro que Ele espera que você faça o melhor com o que Ele te deu, não é? Então, aqui eu pus a primeira parte, se referia a você, a segunda parte, você e o seu próximo, não é? Você tem que aproveitar as oportunidades. O apóstolo Paulo colocou isso no Novo Testamento: aproveitar as oportunidades. A última parte aqui, no versículo 10, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Olha que coisa interessante, não é? Ele põe isso aqui no Novo Testamento, o apóstolo Paulo desenvolve a ideia lá na carta aos Colossenses, mas sabe o que Salomão está dizendo? Olha, de tudo que eu vi, de tudo que eu aprendi, se veio às suas mãos para fazer, faz conforme as suas forças. Você não precisa ser um super-herói, não é? Você não precisa ir além. Deus não está exigindo que você vá além das suas forças. Claro que isso implica de que Deus também não está esperando que você faça menos do que você pode fazer, não é? Tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Irmãos, que coisa que a gente começa a pensar: nem mais, nem menos Deus está esperando. E Salomão lembra que há um dia em que isso tudo cessa. Por mais esforço, por mais que você tente, não é? Quantas pessoas são prolongadas aí artificialmente, quantas pessoas a família não dá permissão para desligar as máquinas, para se desligar, né? Desaba, e aquele negócio todo, e quanta gente fazendo força para ficar mais um pouquinho. E Salomão está lembrando: tem uma hora que acaba. Tem uma hora que a roda quebra junto ao poço. Não é quebra. Termina, ele faz essa figura em Provérbios, né? Deixa eu achar aqui, Provérbios. Não é Provérbios, desculpa. É aqui mesmo, Eclesiastes 12. Ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da sua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa aos teus braços, e te curvarem os homens outrora fortes às tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca por já serem poucos,
e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, qual portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Sabe, ele está descrevendo como é que você vai, né? Como é que vai cedendo, como é que vai acabando, né? A vista fica curta, os ouvidos também, não é? E versículo 5, como também quando temeres o que é alto. Estava vendo um cardiologista contando que a maioria dos pacientes dele é de idoso que caiu do banquinho. Que caiu do banquinho, né? Ao invés de botar uma escada lá, bota um banco balança, o cara cai. Né? De tremeres e te espantares no caminho e te embranqueceres como floresce a amendoeira. E o gafanhoto te for um peso e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna e os pranteadores andem rodeando pela praça. Bom, aqui uma descrição, né, de Salomão. Ele está lembrando tudo isso, tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Sabe, há muitos pais que não vão deixar uma herança, uma riqueza, mas vão deixar um legado. É isso que ele está dizendo aqui, olha, trabalha, faz conforme as tuas forças, para você deixar um legado, para deixar alguma coisa que as pessoas se lembrem de você, não é? Se lembrem de você. Eu me lembro que nós estávamos fazendo um culto fúnebre lá no cemitério do Bonfim, né? E o filho do senhor por quem nós estávamos ali ministrando, né? Lá de longe ficava assim, mandando eu encerrar. Pô, ainda nem comecei, né? E doido para ver enterrar o pai dele, para esse negócio assim. Bom, então Salomão está dizendo, ó, você pode viver uma vida limpa, há possibilidade para isso, não é? Deus providenciou uma maneira de te manter limpo. Não é? Você pode viver uma vida assim, untada, ungida, engrenada, sem atritos. Jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. E aprenda a conviver com quem está perto, com quem é seu próximo, não é? Com quem é seu próximo. Irmãos, muita gente querendo abençoar os missionários lá na Nigéria, né? Esses dias mostraram uma foto na internet de uns militantes do exército lá, chamado Boko Haram, que é uma facção do exército islâmico, não é? E aquela turma com moto, uma porção de... Eles iam depredar uma igreja evangélica, matar os ex-cristãos que estavam lá, aquele negócio todo. E caiu um raio e torrou todo mundo. Você vê a foto assim, um punhado de gente morta no chão, as motos com os pneus tudo torrado, não é? Não sei se alguém mais viu, se foi só eu, mas aí alguém colocou lá, tá vendo? Ia fazer um serviço errado, Deus abreviou. Deus. Então, é assim, não é? É assim com a nossa vida também. De vez em quando você tem que parar e botar uma pilha nova para avançar, não é mesmo? Então, eu queria deixar essas ideias conosco aqui nesse dia em que nós estamos comemorando o aniversário da igreja, não é? E dizer, irmãos, olha, essas verdades que estão aqui, eu queria que você as tomasse como verdade para caminhar daqui para frente. Você que chegou até aqui, não é? O Ebenezer, né? Ebenezer
Ibn Izar, significa pedra de ajuda. Samuel botou a pedra ali e falou com os israelitas: pode guerrear contra o filisteu. Essa pedra aqui é um memorial. Por isso ele botou o nome de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E isso faz a gente lembrar. Até aqui ele nos ajudou, daqui para frente vai, né? Quem veio até aqui com a gente, vai continuar ajudando, não é? Porque ele é fiel, ele é fiel. O Job orou aqui, falou mais 17. Ó, eu fico satisfeito até a vinda de Jesus, tá bom. Não é? Se ele vier antes, a gente vai embora. Se demorar, né, a gente fica. Tantos sinais, tanto aviso por aí, a vinda dele realmente está próxima. Muito bom, irmãos.